No vídeo anterior falamos um pouco sobre a diferença de preços dos vinhos. Como escolher o melhor no meio de tantos preços e tantas informações. A expectativa de escolher um vinho aumenta ainda mais a satisfação na hora de abrir uma garrafa, provar e sentir que fez a escolha certa. Mas, para ficar menos subjetivo, vamos a algumas informações que nos ajudam a entender as variações de preços. Os vinhos seguem normas e padrões de produção para serem considerados vinhos finos. Mas quais são essas normas e padrões? Primeiro de tudo vem a uva. Não dá para falar nesse vídeo de todas as uvas viníferas que existem, mas vamos citar as principais. Algumas uvas usadas para vinho branco: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Moscato, Semillon. Não é muito conhecida, mas produz um dos vinhos mais caros do mundo. E como estamos falando de preço, eu achei interessante citar. E algumas uvas de vinho tinto: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Syrah ou Shiraz, Malbec. Existem muitas outras, mas falei essas para ilustrar. O tipo de uva pode afetar no preço, como falei do Semillon, que é usada na produção de um dos vinhos mais caros. Tem também a Pinot Noir, que por ser uma uva muito delicada, precisa de bastante cuidado no cultivo. E falando em cultivo, esse é um outro ponto muito relevante. Cultivos em grandes terrenos planos, com o uso de mais agrotóxicos, com uma poda menos rígida, uma colheita feita por máquinas, geralmente produzem uma quantidade maior de uvas. E essa técnica é usada para a produção de vinhos de consumo rápido, vinhos fáceis de degustar, leves, de aromas e sabores mais florais e frutados. Por outro lado, o cultivo em terrenos pequenos, geralmente em altitudes mais elevadas, videiras plantadas em encostas, pouco uso de agrotóxico, o que requer mais atenção por parte dos agricultores, uma poda mais rígida da videira a fim de que se produza menos uva, porém com maior concentração de qualidade. Tudo isso feito com uma colheita mais manual. Essa é outra técnica de plantio e é utilizada na produção de vinhos normalmente mais caros, vinhos mais encorpados, com aromas e sabores mais complexos. Mas não é só isso que difere os vinhos. A escolha do processo de transformar o líquido extraído ao esmagar a uva, o mosto, em vinhos, também influencia no preço. Na técnica de cultivo de maior quantidade, as uvas colhidas passam por um processo de vinificação mais industrial, se posso falar dessa forma. O mosto, depois de passar pelo processo de fermentação, é armazenado em tanques de inox ou de concreto e em seguida é engarrafado e está pronto para venda. Já no cultivo em menor quantidade, todo o processo recebe uma atenção mais artesanal, digamos assim. Existe o processo de fermentação, porém depois que o mosto vira vinho, ao invés de ir para a garrafa, o vinho passa por um processo de afinamento em barris de carvalho. A bebida, por ser muito intensa, necessita de uma maturação que pode durar de 1 a 3 anos no barril. E depois que sai do barril, esse vinho vai para a garrafa e o processo de maturação continua acontecendo ali dentro. Existem muitas outras variáveis que influenciam no preço dos vinhos, mas com essas informações podemos ter uma noção de que esses preços não são colocados ali aleatoriamente. Há um motivo para tudo isso. E qual vinho você deve escolher? Bom, existem outros pontos que devemos considerar na hora da escolha. Nesse vídeo eu quis falar sobre os motivos básicos que causam a diferença nos preços. Espero que tenha servido para você entender um pouco mais sobre essa bebida tão especial. E se tiver alguma sugestão ou uma curiosidade para os temas dos próximos vídeos, deixa seu comentário aqui. Até a próxima!